E se a sua maior prisão fosse exatamente aquilo que você mais deseja? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Parece um absurdo, não é mesmo? Mas nós fomos ensinados a buscar a liberdade como a capacidade de fazer tudo aquilo que queremos, ir onde a vontade manda, dizer sim para cada impulso, para cada capricho. Mas e se essa busca incessante pelo quero for, na verdade, uma corrente dourada que nos mantém amarrados? O convite de hoje nos permite uma reflexão sobre uma das frases mais desconfortáveis e poderosas da história da filosofia. Uma afirmação que nos força a reavaliar tudo o que sabemos sobre liberdade. Eu me refiro ao filósofo prussiano Immanuel Kant, que disse de forma direta e cruel, abre aspas, você só é livre quando faz o que não quer, fecha aspas. Isso mesmo, ouça outra vez. Você só é livre quando faz o que não quer. À primeira vista é uma contradição, soa como um castigo, como uma defesa da autoflagelação. Mas Kant, um dos maiores pilares do pensamento ocidental, não estava falando de sofrimento. Ele estava nos dando a chave para a verdadeira emancipação. Para entendermos, precisamos diferenciar duas coisas, a liberdade animal e a liberdade humana. A liberdade animal é simplesmente a ausência de barreiras. A jaula está aberta, então o animal pode sair. Nós humanos confundimos isso com liberdade. Ninguém está me impedindo, pensamos. Mas Kant vai mais a fundo. Ele ainda questiona: e as barreiras internas? E os nossos desejos? E a nossa preguiça? E o nosso guia? A nossa vontade de ver mais episódios da série em vez de terminar aquele relatório? Nesses momentos, quem está no comando é a razão do nosso eu consciente ou o impulso do momento? Kant nos diz que quando agimos apenas para satisfazer um desejo imediato, não somos livres. Somos marionetes da nossa própria paixão. Estamos, portanto, na heteronomia, ou seja, vivendo sob uma lei que vem de fora, no caso, a lei do nosso desejo avassalador. A verdadeira liberdade para Kant é a autonomia. Autonomia. Ser a lei de si mesmo. E isso só acontece quando a nossa razão assume o controle. Quando olhamos para um desejo e dizemos: eu te vejo, eu te entendo, mas eu escolho fazer outra coisa. Eu escolho fazer o que é certo, o que é necessário ou o que é o meu dever. É a pessoa que acorda cedo para correr, mesmo que o corpo peça mais 5 minutos de cama. É o estudante que abre um livro, mesmo que a vontade seja de jogar videogame. É o profissional que honra a sua palavra, mesmo que um atalho desonesto seja mais tentador. Nesses momentos de escolha, ao fazer o que não se quer em prol do que se deve, a pessoa está exercendo sua mais alta forma de liberdade. Ela está livre da tirania dos próprios instintos. Essa ideia tão revolucionária no século XVIII não ficou presa apenas nos livros de história. Ela ecoa com força surpreendente nos dias de hoje. Pense num filósofo contemporâneo brasileiro, Mário Sérgio Cortella. Ele nos ajuda a entender isso como uma distinção simples entre prazer versus satisfação. Cortella nos pergunta: o que é mais fácil? É claro que a resposta: buscar o prazer imediato. Comer aquela sobremesa que você não precisa. Ficar rolando o feed infinito do celular. O prazer é rápido, intenso, mas passageiro. Ele nos consome. De outro lado, a satisfação ela é mais demorada para se construir. Exige esforço, disciplina, é fazer o que no momento não queremos. É a satisfação de terminar uma maratona
de entregar um projeto de excelência, de ver os seus filhos crescerem com valores que você cultivou. Cortella propõe, assim como Kant, uma ideia que à primeira vista soa contraditória. Ser livre seria justamente abrir mão do prazer imediato em nome de uma satisfação maior. Se a liberdade, em vez de ser a permissão para atender aos próprios desejos, estivesse, na verdade, na escolha consciente de cumprir o dever, mesmo sem vontade, essa não é uma conversa apenas para acadêmicos. Os estoicos, como Sêneca e Epiteto, séculos antes de Kant, já nos alertavam sobre o perigo de sermos escravos das nossas paixões. E hoje vivemos na era da distração, do consumo instantâneo, da dopamina a um clique. Nunca fomos tão tentados a seguir cada quero. E talvez por isso nunca tenhamos nos sentidos tão presos, tão ansiosos, tão infelizes. Mas como isso se aplica no cotidiano, não se trata de se tornar um robô sem desejos ou emoções. A vida sem prazer seria cinzenta. A mensagem de Kant não é um odeio o que você faz, mas sim escolha o que você faz. A liberdade está na escolha, naquele momento de pausa entre o estímulo e a resposta. Quando o despertador toca, há um milissegundo em que você decide: sou escravo do sono ou sou dono do meu dia? Quando a discussão esquenta, você decide: sou escravo da raiva ou sou governado pela minha razão? Pense num pai ou numa mãe, cujo filho chora às 3 da manhã. Será que naquele momento eles querem deixar o calor da cama para cuidar o bebê? É claro que não. O desejo certamente é dormir. Mas eles se levantam, eles fazem por amor, por dever, por uma razão maior que o cansaço. E é neste ato que o fazer que não se quer, eles exercem a liberdade mais sublime que existe, a liberdade de amar de forma incondicional e colocar o bem do outro acima do próprio conforto. Eles são profundamente livres. Liberdade não é a ausência de deveres, é a capacidade de escolher cumpri-los. Não é se livrar de todas as correntes, mas escolher quais correntes, as do compromisso, a da responsabilidade, a da ética, que valem a pena usar, porque fomos nós mesmos quem as colocamos. Então, voltemos ao questionamento. E se a sua maior prisão fosse aquilo que você mais deseja? E talvez seja. E a chave dessa cela não está em satisfazer o desejo infinitamente, mas em ter a liberdade de, a qualquer momento, escolher não ser escravo dele. A frase de Kant não é uma sentença, mas é um convite. Um convite para nos tornarmos os verdadeiros autores da nossa própria vida. Para deixarmos de ser levados pela correnteza dos impulsos e começarmos a remar com propósito, mesmo que contra a maré. Afinal, onde reside de fato a liberdade? Na vontade que nos arrasta ou na razão que nos guia? A resposta, como vimos, pode estar justamente no fazer o que não se quer. Não por punição, mas por emancipação. Porque a verdadeira liberdade não é poder fazer tudo. É poder ser quem você decidiu ser. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.